Graças a paz, igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo 2. E hoje, na exposição da manhã, nós exporemos do versículo 10 ao versículo 19, de onde nós paramos na última exposição. Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 19. Diz assim, irmãos, a poderosa palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto toca alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de poder pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, com toda a obra das vossas mãos, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, Pai, sobre nós. Tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes. E ela penetra ao fundo da nossa alma, discernindo os pensamentos e motivações, mostrando-nos, Senhor, quem realmente nós somos. Nenhuma teoria humana, Senhor, nenhuma imaginação humana, nenhuma filosofia humana, Senhor, pode dissecar a alma de tal forma como a Tua palavra faz conosco. E é diante dela que nós estamos, e não simplesmente num exercício mecânico, mas um exercício vivo e poderoso do Teu Espírito Santo operando em nós. Por isso, Senhor, nós clamamos, tem misericórdia de nós nesse tempo de meditação e exposição, nessa situação em que nós nos encontramos. Nós estamos sem os meios de graça, Senhor. Estamos sem um culto, sem a ceia do Senhor, sem o batismo, sem a comunhão dos santos, e tudo isso tem nos feito muito mal, Senhor. Mas pelo menos temos ainda a exposição da Tua palavra, ainda que nesse meio limitado, e clamamos que Tu sejas misericordioso com o Teu povo. Em nome de Jesus, te oro. Amém. Queridos, nós temos caminhado por esse livro e nós já vimos algumas verdades importantes para nós até aqui. 4 grandes verdades que este livro nos ensina à Igreja do Senhor. A primeira, sem necessariamente fazer referência às porções do texto, mas às verdades que foram postas, as nossas prioridades mostram onde está o nosso coração. E se elas não estiverem no Senhor, Ele nos fará não prosperar nas questões temporais. Depois nós vimos que Deus ele intenta mudança e arrependimento por meio de suas repreensões. E quando Ele alcança isso, Ele vem nos dar a certeza, a maravilhosa certeza do perdão. Depois nós vimos que Deus nos dá as verdadeiras motivações para a obediência, seu pacto e seu Espírito em nós. E por último, nós vimos que Deus quer que olhemos para o que realmente é glorioso e final,
que realmente é glorioso e final. Nós vimos, irmãos, que esse livro ele está estruturado em uma alternância entre repreensões e encorajamentos. E nós já vimos a primeira parte do livro, a primeira repreensão e o primeiro encorajamento. E agora, irmãos, nós iniciaremos uma segunda sessão com uma nova repreensão e um novo encorajamento. Eu vou repetir, irmãos. A partir de agora, o Senhor vai novamente repreender o povo. É uma nova repreensão. Queridos, sabe quanto tempo essa repreensão foi depois da primeira? Ageu 2:10 nos mostra que essa repreensão aqui ocorreu no dia 24/9 do ano 2 do reinado de Dario. 2 meses depois, irmãos, do último consolo e 3 meses apenas da última repreensão que o Senhor havia enviado por meio do profeta Ageu. Queridos, o que é que esse povo estava fazendo? Não foi nenhum semestre. Eles já estavam recebendo repreensão. O que é que eles são, irmãos? Ou melhor, o que é que nós somos? Por que nós somos tão inconstantes para em tão pouco tempo receber uma repreensão tão próxima uma da outra, irmãos? Queridos, esse fato temporal aqui no livro de Ageu nos revela algumas coisas importantes acerca de nós. Irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos, irmãos. E não fazia nenhum semestre, como eu falei, que o povo tinha recebido repreensão duramente do Senhor. E novamente estavam ali sendo dignos de mais uma bronca, de mais uma repreensão. Irmãos, nós somos fracos, nós somos inconstantes, nós nos achamos fortes. E por isso nós caímos. Para que fique claro, nós não somos fortes, nós não somos constantes como nós pensamos. Nós somos inconstantes. E crente, não se desanime com isso. Lamente sim pelo pecado recorrente. Lamente sim por suas fraquezas. Mas não desanime porque você é fraco. Porque é na nossa fraqueza, irmãos, que opera o poder da graça do nosso Senhor. E esse texto, irmãos, nos revela isso. Ele revela a nossa inconstância na santidade e necessidade de constância dos meios que a superem. Quantas não foram as vezes, irmãos, que nós fizemos resoluções, a partir de hoje eu vou caminhar em tal e tal aspecto de obediência no Senhor. E não passou nem 2 dias, lá estávamos nós novamente. Quantas não foram as vezes que nós fomos inundados pela pregação da palavra e o nosso coração ardia enquanto a ouvíamos e nós saímos resolutos e novamente nós caímos. Irmãos, isso mostra, não é a fraqueza dos meios, mas mostra o quanto nós somos inconstantes na santificação e o quanto que nós necessitamos sermos expostos, queridos, pelos meios que suprem essa nossa necessidade. Deus não desistiu, irmãos. Deus não desistiu desse povo. Ele foi paciente e novamente foi até ele, falou com ele. E Deus faz o mesmo conosco, irmãos, com a sua igreja. Isso mostra novamente, queridos, como é importante estarmos sendo expostos aos meios pelos quais Deus nos repreende. A nossa inconstância grita diante de nós: não se afaste dos meios pelo qual Deus nos repreende. Queridos, isso é de fundamental importância para a nossa caminhada. Nós nunca podemos cansar desses meios, nunca desprezarmos ou sermos negligentes por eles. Queridos, enquanto meditava nesse texto e preparava o sermão, eu louvei a Deus por essa ênfase que o Senhor traz em Ageu, queridos. Porque essa é a ênfase que temos nós, o conselho dado à igreja, e com isso e com esse texto reafirma ainda mais a convicção de que nós estamos caminhando no caminho correto que Deus quer que nós guiemos a igreja. Queridos, eu já perdi a conta de quantas vezes nós precisamos voltar e encorajar os irmãos a serem constantes, a não serem inconstantes naquilo que fortalece a piedade, que nos transforma, que tem verdadeiro poder do Espírito operando em nós, irmãos. E às vezes, queridos, isso até angustia-me como ministro do Evangelho. E o Senhor é testemunha
de minhas incessantes orações por vocês, por causa dessas questões. Por causa disso, irmãos, o nosso coração é inconstante. Nós somos fracos. Nós precisamos constantemente sermos expostos aos meios pelos quais Deus nos repreende. Por isso, irmãos, depois da disciplina que temos passado, com a ausência do culto e dos meios de graça, a ausência que nos tem feito tantos malefícios, irmãos, e você sabe, crente, que realmente isso tem feito mal, que a nossa disposição seja diferente e se voltarmos a cultuar. Não despreze a comunhão dos santos, não despreze a sua igreja local em detrimento de qualquer outra coisa, não despreze os irmãos que estão com você domingo após domingo, alimentando-se na mesma mesa, domingo após domingo, orando por você, terça-feira após terça-feira, a comunhão dos santos, a pregação da palavra e o culto. Mas Ageu também, irmãos, nessa passagem nos ensina, por meio do profeta Ageu, o livro do profeta Ageu nos ensina aos pastores e aos conselhos das igrejas, e é esse conselho dessa igreja, a retomarmos quantas vezes for necessário, pois é assim que o Senhor age conosco, irmãos. Ageu ensina, queridos, aos pais dos filhos da aliança de nossa igreja, a retornar ao ensino quantas vezes for necessário. Ageu ensina aos irmãos a falarem com o outro irmão, sempre com paciência, quantas vezes for necessário para corrigir o erro. É claro, irmãos, que há limites que conduzirão à disciplina eclesiástica, a disciplina paternal, ou o levar a questão para a instância superior. Mas o ponto aqui, irmãos, de nós vermos a paciência do Senhor com esse povo, 3 meses, 2 meses desde o último consolo, é que esse povo, a disposição que ele nos ensina aqui é que nós temos que ter paciência, caminharmos sempre mais milhas com os nossos irmãos, como o Senhor fez conosco. E então, queridos, vem a primeira parte propriamente desse texto, o versículo 11, o 11 ao 14, no qual o Senhor faz a acusação, para que depois, do versículo 15 ao 19, ele faça a repreensão dessa acusação. Qual é a acusação aqui, irmãos? O Senhor começa: assim o Senhor dos Exércitos pergunta aos sacerdotes a respeito da lei. Irmãos, nessa segunda repreensão, o Senhor acusa o pecado desse povo, estabelecendo um paralelo a partir da lei cerimonial, uma lei descrita no Pentateuco, de relações das coisas puras e impuras. Na lei cerimonial, irmãos, dos judeus, eles não poderiam prestar culto sem uma rigorosa purificação externa. O exemplo que o Senhor nos dá aqui, irmãos, é exatamente o caso de uma pessoa que está segurando uma carne santificada. E então, pergunta-se, ao estar segurando essa carne santificada, se ela tocasse qualquer outra coisa, se essa outra coisa ficaria santificada. E qual é a resposta? Responderam os sacerdotes: não. É o que está na lei. Não há essa prerrogativa de que segurar algo santificado pelo ritual estabelecido pelo Senhor na lei iria santificar aquilo que tocasse. Mas então o Senhor faz o caminho contrário de um outro princípio na lei. Qual é o exemplo? Se ele estivesse segurando algo imundo ou tocado em um corpo, e quando os judeus tocavam em corpo morto, eles estavam imundos cerimonialmente falando. Se esse imundo tocasse em qualquer outra coisa, essa coisa ficaria imunda? A resposta está no versículo 13 final. Ficará imunda. Ficará imunda. Qual o princípio aqui, irmãos, que o Senhor quer fazer por meio do profeta Ageu? Primeiro, ele se direciona aos sacerdotes como que por meio dos sacerdotes viesse a declaração do juízo deles, da condenação deles, expondo o pecado deles. O Senhor está mostrando aqui, queridos, um princípio da lei, na lei mosaica. A imundície é de fácil propagação. Não são coisas simples que refreiam a imundície. Ela é de fácil propagação. O que algo imundo tocar, imundo ficará. Mas a purificação não era assim, irmãos. Era trabalhosa. Nas palavras de Matthew Henry, o Senhor estava mostrando a esse povo que o mal é mais comunicável do que o bem. É o princípio na lei que nos ensina a depravação total do homem que se irradia por todas as esferas da sua existência.
Então, irmãos, no versículo 14, o Senhor traz uma grande conclusão a partir dessa aplicação em paralelo com a lei. Veja o versículo 14. Então, prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Irmãos, o Senhor mostra a esse povo que acabara de voltar do exílio babilônico, que ele estava imundo, em termos pecaminosos, não simplesmente cerimoniais, irmãos. O que por estarem imundo estava afetando as suas obras, as suas ofertas, aquilo que eles faziam para o Senhor. O que é que eles estavam fazendo então, irmãos? Isso é uma coisa importante se perguntar. Como os irmãos viram até aqui, que é o limite da condenação, depois vai passar a repreensão, não há nenhuma descrição clara, né, do que efetivamente esse povo estava fazendo. O livro do profeta Ageu, como um todo, nós já vimos isso, nos mostra de um pecado específico. Eles estavam preocupados mais consigo mesmos, com seus projetos, com seus planos, com seus sonhos, em enfeitar as suas casas, enquanto eles estavam desprezando ao Senhor, representativamente no templo, desprezando o templo, a casa do Senhor. Porém, irmãos, o que é que o Senhor nos pode estar inferindo? Provavelmente possa ser que, ainda que esse povo tivesse se prontificado a fazer a obra que o Senhor havia ordenado, esse povo, na verdade, não estava fazendo como deveria fazer. Estava fazendo dividido, não estava fazendo de coração, estava fazendo como que coagido, não por uma obediência filial, mas porque foi repreendido. Não com a motivação correta, mas com motivação errada. Aqui, irmãos, pode ser que eles estivessem fazendo de qualquer jeito, o que é mais provável. E quando não se faz de coração, irmãos, e o coração não está limpo, o Senhor despreza, o Senhor rejeita. E isso é grave, queridos. Agora, irmãos, embora não seja claro especificamente aqui qual é o pecado que esse povo está fazendo, essa é uma possibilidade dentro do contexto de todo o livro, mas os livros paralelos a Ageu, que passaram no mesmo período, né, basicamente contemporâneos, ou pouco depois, ou um pouco antes, a Esdras, Neemias e Zacarias, nos dão uma visão ampla do nível da piedade, ou melhor dizendo, do nível da impiedade desse povo que havia voltado do exílio babilônico. E ela, irmãos, residia em dois aspectos. Primeiro, as questões da opressão, e segundo, as questões do casamento misto. Irmãos, quando esse povo voltou, aqueles que prosperaram nessa terra de alguma forma, nessa terra do retorno, eles passaram a oprimir e escravizar os seus irmãos israelitas, que pegavam dinheiro emprestado e não tinham como pagar, ou que se vendiam como escravos porque não tinham como se sustentar. Irmãos, isso era proibido na lei civil de Israel. Um israelita não poderia ter um outro israelita por escravo. E essa situação nos é descrita em Neemias 5, 6 a 8, quando Neemias repreende duramente os nobres da terra, dizendo: como que vocês fazem isso? Vocês não podem escravizar os seus irmãos. Nós estamos tentando reconstruir o povo de Deus, a nação, e vocês estão cometendo o mesmo pecado que levou vocês para o exílio. Mas a segunda questão, irmãos, é que aqueles que retornaram, muitos se casaram com mulheres ímpias das nações gentílicas que estavam na Babilônia. E o Senhor também condenava e continua condenando isso. Isso é descrito em Esdras 9, 1 a 3. Quando Esdras sabe dessa situação, então rasga as suas vestes, coloca-se diante do Senhor e ora pedindo perdão. Então, esse é o quadro, irmãos, do que possivelmente o Senhor pode estar se referindo aqui nesse texto da impiedade desses crentes na antiga aliança que voltaram do exílio. O princípio, irmãos, que aprendemos aqui é que o pecado é facilmente propagado em tudo que somos e fazemos. Veja a acusação, irmãos. Veja que essa acusação não era simplesmente que eles não estavam fazendo. A acusação que o Senhor levanta agora não é: vocês não estão fazendo, como ele falou no capítulo 1. É porque eles eram imundos e isso estava contaminando tudo que eles ofereciam em sacrifício e em culto ao Senhor.
Queridos, o nosso coração contamina aquilo que nós oferecemos a Deus, aquilo que nós fazemos, irmãos. Ele contamina as melhores obras. É por isso que o profeta Isaías disse que as nossas obras mais justas, são como trapos de imundície. O nosso problema, irmãos, não é a falta de moralidade, não é ajeitar o externo. O nosso problema é na fonte. A fonte está contaminada. Se a fonte está contaminada, contamina todo o resto. Essa é a tolice daqueles que acham que podem ser salvos pelas suas próprias obras, que o que eles precisam apenas de um empurrãozinho, de uma graça que é infundida e a partir dali o crente vai e faz. Não, irmãos. Deus está falando para esse povo, aquilo que vocês estão fazendo, estão me oferecendo, está imundo, porque vocês são imundos. Por isso, irmãos, nunca foi uma questão de mero moralismo ou ações corretas, mas de um coração puro que produzirá obras puras. E essa é uma das grandes críticas nossas, irmãos, ao conservadorismo que muitos abraçam. Enquanto a odiosidade do marxismo, da mentalidade comunista, alguns estão caindo no canto da serpente, achando que a moral vai redimir a sociedade. Basta colocar uma moral e estabelecer as tradições boas na sociedade que tudo está ok. Não. Deus está mostrando, vocês estão impuros, o que vocês oferecem é impuro. Não é questão apenas de obras, é uma questão de coração. Novamente, irmãos, Deus, por meio de Ageu, nos alerta contra o externalismo. Deus não está apenas preocupado com o externo, irmãos. Ele também está com o externo. Perceba, nós temos o segundo mandamento que nos mostra que Deus exige que externamente ele seja adorado corretamente. Mas nós temos então o terceiro mandamento que nos mostra que Deus ele também exige um interno que seja adorado corretamente. Um coração impuro profanará a oferta oferecida. Muitos se orgulham de serem externamente irretocáveis, mas o coração está cheio de pecados secretos que maculam todas as obras de suas mãos. Querido, como está o seu coração? Igreja, como está o nosso coração? Buscamos a pureza de coração e a sinceridade, a comunhão com o Senhor, ou mero externalismo? E então, irmãos, vem a segunda parte do texto, versículo 15 em diante. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, e o texto continua. Após a acusação, irmãos, vem a repreensão e a exortação, a mudança, nesses 15 a 19. E perceba, irmãos, que tem algo interessante aqui, que a base da exortação reside no verbo considerai e o apelo ao que estava acontecendo, no tocante às coisas temporais. Isso lembra vocês alguma coisa? Irmãos, é exatamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro capítulo, irmãos. A exortação, a repreensão e a exortação do Senhor aqui é exatamente a mesma, igual ao que ele fez no primeiro capítulo. Irmãos, se não bastasse ele estar repreendendo novamente, é a mesma repreensão, é a mesma, ou melhor dizendo, é a mesma exortação, residindo no verbo considerai. Veja o versículo 15. Considerai tudo o que está acontecendo. E novamente no versículo 18. Considerai, eu vos rogo. E aí ele diz o que é que deve ser considerado. Em essência, irmãos, é a mesma coisa, a mesma estrutura. E em suma, o mesmo considerai do capítulo 1 que nós vimos na primeira exposição. Queridos, isso, eu confesso, me deixou intrigado enquanto eu estudava o texto. E eu confesso que eu, em oração, eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual é o ponto aqui desse texto? Eu vou ter que repetir todas as aplicações que nós meditamos, que fluíram do texto na primeira ocasião. E louvado seja o Senhor, irmãos, por seu Espírito, que não nos abandona o nosso braço forte da interpretação da palavra. Porque o que está patente no texto, irmãos, é exatamente o ponto que Ele quer nos ensinar. Esse é exatamente a questão que está diante dos olhos, irmãos. Ele repetiu a mesma repreensão. A mesma repreensão. E irmãos, por meio desse fato
que ele nos ensina mostrando 3 coisas. Primeiro, como nós já vimos, o quão fraco nós somos. E que o simples conhecer do pecado ou a verdade contra ele, irmãos, não nos livra de cairmos nele. O povo, querido, ele já tinha sido informado do pecado que eles estavam praticando. O povo já tinha sido informado de verdades fundamentais para resistirem ao pecado. Mas, novamente, eles estavam aqui, caindo no pecado e tendo a mesma repreensão. A mesma repreensão. Segundo, irmãos, nós precisamos constantemente de arrependimento. O arrependimento não é uma obra pontual e estanque, ela é uma obra contínua na vida cristã. Não é simplesmente algo que eu faço pontualmente, mas algo que tem que ser feito diariamente. E depois, nós precisamos constantemente sermos relembrados das mesmas verdades fundamentais por causa da nossa inconstância, por causa das nossas fraquezas. Queridos, se na primeira exposição, se na primeira aplicação, na introdução do sermão, nós vimos sobre a nossa inconstância e a nossa necessidade da constante exposição ao meio pelo qual Deus nos repreende, aqui, irmãos, nós vemos a repetição no tocante ao conteúdo. São os mesmos considerai. São os mesmos, irmãos. E o que é que isso nos ensina, queridos? Irmãos, às vezes nós precisamos retornar ao beabá de algumas verdades fundamentais, irmãos. Não simplesmente para sermos novamente informados, nós muitas vezes já sabemos dessas coisas, mas para que tal verdade seja aplicada e o coração seja transformado e conformado à verdade, porque saber da verdade não é viver a verdade. Saber da verdade não é nem mesmo crer naquela verdade de uma forma verdadeira. Queridos, a repreensão do Senhor, as repreensões do Senhor são como marteladas que um ferreiro dá numa espada, em que ele está formando, e o homem que faz a espada, né? Ele não apenas martela uma única vez, ele não apenas dá num único local, ele repete as marteladas, batendo e batendo, até formar uma bela, precisa e cortante espada. Irmãos, é exatamente assim que o Senhor forja o seu povo, como um ferreiro que está martelando, e as suas repreensões são essas marteladas, e o modelo da espada é Cristo. É Cristo. Às vezes, irmãos, ele precisa repetir tudo, porque embora até tenhamos aprendido intelectualmente, isso não desceu para o coração. Ou aprendemos a verdade, mas não reagimos como deveríamos reagir a ela. Ele repreende de novo, irmãos, porque nós somos muitas vezes levados à falsa sensação de que eu já sei qual é o meu problema, como se saber qual é o meu problema fosse já tratar o problema. Queridos, ser informado do resultado de um exame médico não quer dizer que o tratamento começou ali. A partir dali começa o tratamento. E muitas vezes, irmãos, nós lidamos com esse equívoco, com esse engano acerca do conhecimento das verdades, queridos. O pior ainda é quando nós não simplesmente confundimos que conhecer o meu problema é tratar o problema, mas é quando nós tratamos o problema da forma errada. É aí, irmãos, que o Senhor vai continuar fazendo com que a gente sofra naquela mesma questão para nos repreender de novo, e de novo, e de novo, até que a gente aprenda. Aprenda a não confundir conhecer qual é o meu problema com tratar o problema, e aprenda a não propor tratamentos que não vão levar ao resultado que o Senhor quer, a subterfúgios, a escapes, a aspirinas para um câncer. Às vezes, irmãos, por tratarmos de forma errada e buscarmos saídas não bíblicas para o nosso coração, Ele não nos livra do problema da nossa alma, da nossa vida, e manda novamente as mesmas repreensões até aprendermos. Enquanto nós sentirmos, é por aqui, Senhor, que eu quero ir no meu achismo, na minha compreensão de mundo, é por aqui que eu vou. Ele vai e novamente fala, não é por aqui. Você vai caminhar por onde eu estou querendo. E as repreensões virão, irmãos. Queridos, e nesse ponto aqui, irmãos, o espírito do eu já aprendi é extremamente danoso.
Sabe, às vezes você encontra crianças que agem assim, às vezes até a gente adulto age assim, né? Um adulto vai ensinar para a criança e fala assim, ó, se eu te ensinar, não, já sei. Aí você vai ver se é um desastre, né? É o espírito, eu já aprendi, quando eu na verdade não aprendi. Não há um crente, irmão, sob a face da terra que esteja peregrinando nela, que possa dizer, já estou pronto. É claro, irmãos, que sempre esperamos maturidade progressiva, e quanto mais tempo na caminhada cristã, debaixo dos meios de graça, mais se espera que seja maduro. Não é esse o ponto aqui que está sendo negado. Mas a questão, irmãos, é que saber muito não é viver muito. Falar para o Senhor, já aprendi nesse ponto aqui, é não colocar-se em sujeição à palavra. Pode mostrar que nós precisamos novamente das mesmas repreensões. Queridos, não desanimemos com isso. Às vezes as mesmas repreensões nos desanimam. De novo. Se você já estudou inglês e aí você aprende uma palavra, a pronúncia dela, e daqui a pouco, 2 meses depois, você está falando ela errada. E aí de novo recebendo repreensão. E às vezes isso pode querer desanimar. Mas não é, irmãos. Desanimado seria se o Senhor nos abandonasse. Mas Ele vem de novo, até a gente aprender, e repete. Conta-se uma história, irmãos, de Spurgeon, o pregador batista inglês do período pós-puritano na Inglaterra. Um ouvinte de um sermão seu reclamou com ele porque ele tinha pregado a segunda vez o mesmo sermão no mesmo tema. Então Spurgeon perguntou para esse irmão, você já está vivendo plenamente o que foi pregado na primeira vez? E em suma é isso, irmãos. Por isso, crentes, se nós já formos repreendidos pelo Senhor uma vez, não estamos isentos de nova repreensão. Não desanimemos quando o Senhor vier nos ensinar verdades que já foram ensinadas. O presbítero Gurt costuma dizer em nossas reuniões do conselho que no tocante às doutrinas e verdades da Escritura, nós nunca chovemos no molhado. Pois bem, irmãos, não perca as ocasiões de estudo da palavra, querido. Mesmo que você já esteja molhado por alguma chuva anterior da palavra, se coloque novamente na chuva da palavra para ser molhado de novo e ainda mais, e de novo e ainda mais, para que nunca seque a chuva da palavra em nosso coração. Eu amo muito, irmãos, a Thomas, meu filho. Eu quero que ele caminhe no caminho da vida. Eu quero livrá-lo dos perigos do seu corpo e da sua alma, no que eu puder, na minha responsabilidade como pai da aliança e um filho da aliança. Por isso, eu não posso e nem devo me cansar de alertá-lo, de repreendê-lo, de fazer o que a Escritura diz que eu tenho que fazer como pai para livrá-lo do mal, do pecado e da morte. E esse sentimento não é meu apenas. Ele está em todo e qualquer pai que ama o seu filho e quer vê-lo crescer para a glória de Deus. Tal amor e tal objetivo, irmãos, não me deixar de repetir quantas vezes for necessária. Irmãos, muito mais o amor de Deus por nós, os seus filhos. Muito mais, irmãos. Ele fará com que nos repreenda tantas vezes quanto forem necessárias, até realmente aprendermos e amadurecermos. Por isso, crente, na primeira batida, que sejamos rápidos e diligentes para aprender. O que é que o Senhor quer me ensinar? Eu estou submetendo a palavra? Eu estou seguindo o caminho que o Senhor quer que eu siga para lidar com o meu coração? Eu estou buscando subterfúgios, atalhos, concepções da minha cabeça, da cabeça de outros homens? Ou eu estou ouvindo a palavra? O livro do profeta Ageu, irmãos, nos mostra a centralidade da palavra no povo de Deus, a paciência de Deus, o seu amor por meio das suas repreensões e consolos, mas principalmente, através de tudo isso, o livro nos ensina que a glória de Deus no Evangelho é a sua prioridade e por amor ao seu povo, ele nos repreende, encoraja para que possamos vivê-lo, o Evangelho, e experimentá-lo, tal glória do Evangelho. Por isso, queridos, submetamo-nos às repreensões do Senhor. Oremos. Deus bendito, nós somos como crianças, Senhor, teimosas, orgulhosas e mimadas, Senhor,
que procuram fazer a sua própria vontade. E o Senhor está como um Pai nos ensinando, e nós insistimos em caminhar pela nossa própria visão de mundo, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Teu Espírito opere em nosso coração, Pai, nos livrando do falso ensino, das falsas concepções. Que o Senhor continue nos repreendendo pela Tua palavra, Senhor. No dia que o Senhor silenciar-se, nós choraremos, nós gemeremos e nós sucumbiremos, Senhor. Porque, Senhor, porque o Senhor fala, é que nos dá a certeza que somos Teus filhos. Repreende-nos, Senhor, quando for necessário e o pecado for visto em nosso coração, quando nem nós mesmos percebermos, Senhor, para que a nossa vida condiga com a Tua glória e o Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.